Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é justiça. Duas questões eu quero colocar. Primeiro, será que contemporaneamente, será que modernamente nós temos mais justiça do que na antiguidade? Outra questão, será que a justiça é um ideal, é só um conceito, é uma ideia, ou é uma materialidade, uma objetividade da vida prática, cotidiana? Então, vou tentar responder essas duas perguntas com esse vídeo. Vamos fazer um percurso histórico. Na comunidade antiga, muitos autores chamam de comunismo primitivo, não se falava em justiça, porque comunismo, tudo em comum, e não havia a preocupação com justiça, porque não tinha injustiça. Mas com o avanço do desenvolvimento da humanidade e o começo das divisões, divisão do trabalho, divisão da propriedade, divisão da família, a fundação das cidades. Então, todos esses processos, eles levam à separação, à divisão. Aí surgiu a noção de injustiça. Aí a necessidade de pensar sobre justiça. Então, a justiça, o conceito de justiça, a preocupação com justiça surge da injustiça, da desigualdade. Como ideal, como ideia, como conceito, a justiça, então, começa a ser pensada desde Grécia e Roma, principalmente Roma, porque, como dizemos na faculdade de Direito, né? Eu sou advogado e posso dizer, na faculdade de Direito a gente estuda muito direito e pouco justiça. Aí diz que o direito ocidental surgiu em Roma, com uma ideia que parece simples e parece justa, mas não é, na verdade, que é assim, a cada um deve ser dado o que é seu. Tá, então, por que eu digo que é simples essa ideia, mas ela pode ser muito injusta? A cada um deve ser dado o que é seu. Então, ao Senhor, deve ser dado mordomia, vida boa, bem-estar, tranquilidade. E ao escravo deve ser dado trabalho, opressão, tortura, morte. Porque o escravo não é dono do seu corpo sequer. Então, esse é um conceito para a gente pensar, e ele é muito forte ao longo de toda a evolução da justiça e do direito, são duas coisas distintas, né? Se bem que a justiça é um conceito tão delicado que o direito que eu estou falando aqui, é a estrutura administrativa, é a estrutura estatal, é o poder judiciário. Essa estrutura se apropriou da ideia de justiça como que só fosse possível justiça através do direito, o que não é verdade também, né? Então, na Idade Média, por toda a Idade Média, o conceito de justiça era o conceito de virtude, algo ligado ao divino, né? E somente na modernidade o conceito de justiça fica atrelado ao Estado, como até hoje, como eu falava nesse instante, de poder judiciário e do direito, né, das leis. Somente no século XIX, há pouco tempo histórico, né, Karl Marx criticou esse aspecto de uma justiça idealista, de uma justiça conceitual, e trouxe a noção de justiça como prática social, um pensamento dialético, a justiça como dialética, a justiça como surgindo das relações cotidianas, da prática social. A praxis é a relação de reflexão, de teoria e ação, né? A praxis, então, para o materialismo histórico dialético, um pensamento dialético sobre justiça, é na praxis que surge a noção de justiça e a experiência, a vivência de justiça, através da conscientização e da libertação dos oprimidos e da transformação social. Somente aí, e a partir daí,
Quer dizer, com esse longo período de uma concepção de justiça muito idealista, etc., somente no século XIX, com o materialismo histórico dialético, nessa perspectiva dialética, é que surge uma nova concepção de justiça, justiça como praxis. Por toda a contemporaneidade, nós vamos ter esses dois raciocínios sobre justiça. Um raciocínio positivista, baseado numa ideia, num conceito, e um raciocínio dialético, baseado nas práticas sociais. O raciocínio subjetivista, positivista, que vai encontrar objetividade apenas no direito, no poder judiciário, esse raciocínio positivista tem alguns dogmas. Por exemplo, o dogma da ordem, muito associado à justiça. O dogma da harmonia, o dogma da igualdade, que são conceitos que, quando a gente olha para a fragmentação social, para as diferenças sociais e culturais, para as desigualdades econômicas, fica muito difícil se pensar numa ordem, né? E aí é claro que essa ordem ela precisa ser mantida e muitas vezes apenas com a ideia não é possível manter a ordem. Então é por isso que é preciso os aparelhos repressores. Aqui eu lembro de um filósofo francês chamado Louis Althusser, que ele fala do Estado, o status quo, ele precisa ser mantido através de aparelhos, e ele chama de aparelhos repressores e aparelhos ideológicos. Olha que interessante, a justiça, ela usa esses dois aparelhos. O pensamento, a ideologia de ordem, disciplina, harmonia e igualdade compõe um aparelho ideológico, junto com outros aparelhos ideológicos, como a escola, por exemplo, as igrejas, etc., e as leis, o direito, o poder judiciário compõem os aparelhos repressores, né? Então, é uma estrutura bem articulada que abarca tanto a dimensão das ideias como a dimensão da repressão, da prisão, da tortura, da morte, etc. Então, a concepção de justiça positivista ela é baseada nesses dogmas. Ordem, disciplina, harmonia, igualdade, direito como virtude, a cada um o que é seu, né, como eu falei do senhor e do escravo, uma noção de dever muito forte, dever, né, que só posteriormente é que vão aparecer a noção de direitos, né, direitos humanos, etc., e muito associado uma noção de moral, né? Então, dever e moral. Então, esse é um aparato muito forte para sustentar a concepção positivista de justiça. Numa concepção bem estruturada e articulada como essa, o homem comum, o trabalhador, dificilmente ele escapa dessa concepção. Ele vai ser aprisionado nessas malhas dessa concepção. Por outro lado, a concepção dialética que olha, que estuda, que se baseia nas contradições sociais, nas lutas sociais, que reconhece que existem classes sociais diferentes e que essas classes sociais têm interesses diferentes, vai ter uma noção muito mais objetiva, muito mais cotidiana do que seja justiça. Justiça vai ser, então, o sujeito que ganha um salário mínimo, R$ 1.518, que não é exatamente isso, quando desconta, vai ali num supermercado e vai comprar um pacotinho de café, 250 gramas, e ele encontra esse pacote de café por R$ 18. E um juiz que ganha um salário base, né, de R$ 46 mil, com mais os acréscimos, chega a dobrar isso a R$ 80 mil. Então, onde é que está a justiça aí? O mesmo pacote de café de R$ 18 para um trabalhador que ganha 1.500 e para um juiz que ganha R$ 80 mil. Né? Então, a luta de classe, a concepção dialética traz esses esclarecimentos. E aí denuncia
o poder judiciário como um poder. Todo poder é contra alguém e a favor de alguém. Todo poder. O poder judiciário não é diferente. O poder judiciário é contra alguém e é a favor de alguém. E a legislação. A legislação é um conjunto de normas formais, normas, leis, decretos, etc., para assegurar esse estado de coisas, né? Que é dito, né? É falado a ideia igualdade, mas o que se vê em todas as práticas sociais é desigualdade. Então, a concepção dialética aposta na luta social, na luta pela libertação e emancipação dos povos. Tá. E quais os critérios, então, por fim, né? Quais os critérios de justiça, para a gente pensar a justiça nessa contemporaneidade? Vou trazer alguns critérios. Primeiro, poder. Poder é um critério, como eu falava há pouco, né? Todo poder é a favor de alguém e contra quem. Então, justiça como poder. Poder como capacidade de realizar e poder como estrutura estatal. Esse é um importante critério. Porque a justiça como poder é a favor de quem? É contra quem? Serve a quem? Por que que o Estado, o ente Estado, tem uma estrutura tão cercada, controlada, vigiada de poderes outros, como os exércitos, as polícias, para se manter como está? E um aparato de leis permanentemente atualizada e vigiada. Imaginemos, no caso do Brasil, uma composição do Congresso Nacional que nós temos hoje. Que qualidade de lei vai sair? Será que vai sair leis desse Congresso Nacional em favor dos trabalhadores, dos oprimidos, dos miseráveis? Não, porque a maioria do Congresso Nacional vai fazer leis, construir leis a favor dos poderosos, das elites, porque são vários grupos que tem no Congresso Nacional para isso. Então, o poder é um excelente critério para se pensar a justiça. Outro critério para se pensar a justiça são os bens econômicos. A economia é uma ciência social que dá conta de estudar a produção de bens e a distribuição de bens. Ok, então como é que são produzidos os bens? Os bens são produzidos socialmente. E como é que é apropriada a riqueza produzida pelos bens? A riqueza produzida pelos bens é apropriada individualmente. Então, voltando àquele exemplo do salário mínimo, digamos que tem uma empresa que um trabalhador ganha 1.518, fora os descontos, né? E então essa empresa tem 100 trabalhadores, 100 operários. E então mensalmente ele ganha aquele salário mínimo. O patrão, o dono da empresa, ganha 100 vezes mais por mês, né? Botando por baixo, 150 mil reais. Onde é que está a justiça aí? Então é preciso construir um belo discurso de falácias para dizer, olha, esse empresário, ele dá emprego, como que fosse uma coisa que, uma bondade que ele fizesse, né? Ele dá emprego, ele distribui riqueza. Como assim? Como distribui riqueza? Então, outro critério de justiça é o critério da produção e distribuição de bens. Quanto à distribuição, imagine no exemplo que eu falei do pacotinho de café, R$18, que é comprado por quem ganha o mesmo preço, é comprado por quem ganha 1.500 e é comprado por quem ganha 80 mil reais. Como assim equidade, justiça? Não existe, né? Num exemplo simples desse, a gente já vê que não existe igualdade, equidade, justiça. Outro critério é em relação a esse corpo que trabalha, né? Esse corpo escravo, e ao corpo que domina, ao corpo que pensa, às elites. Então, o corpo que trabalha é um corpo alquebrado, cansado, doente. E o corpo das elites é um corpo que vai para a academia, que faz cuidados, que
cuida da estética, que viaja, que relaxa, que descansa. Então, outro critério importante para se pensar os corpos, se vê novamente que há dois tratamentos para o corpo humano, né? Um outro critério é o critério da liberdade, né? Então, justiça como liberdade. Tá. Então, se diz ali na propaganda, na TV, diz assim, você tem liberdade de viajar, nosso país é um país livre, você pode ir e vir para qualquer lugar. Como assim? Quer dizer que um trabalhador que ganha 1.500, ele pode ir conhecer as cataratas do Iguaçu? Não pode. Ele não tem liberdade para isso. Agora, um juiz que ganha 80 mil reais, ele tem liberdade de ir e vir. Ele pode ir para o Iguaçu, ele pode ir para o exterior, para a Europa, para onde ele quiser ir. Então, a liberdade como um critério de justiça também, ela demonstra se há justiça ou há desigualdade, injustiça. Então, a justiça, por fim, a justiça é um sentimento e uma vivência de um equilíbrio, é sempre um equilíbrio dinâmico e social, concreto, objetivo, como ir ali na bodega e comprar um pacote de café, como eu exemplifiquei aqui. Então não existe uma... quer dizer, existe, né? Mas a justiça que interessa, pelo menos a maioria, aos pobres, aos oprimidos, é uma justiça do dia a dia. Uma justiça do bem-estar. E quanto a isso, nós estamos muito em falta, infelizmente.